primeira rodada foi importante, né, para a gente conhecer um pouco melhor os dois trabalhos, né? O Rafa é um trabalho mais consolidado, o Hip Hop Alimentação, e o Drive-Thru aqui, que, né, surgiu para atender este momento crucial aí, que nós precisamos de muita solidariedade. Acho que um dado, por exemplo, reunindo o Hip Hop Alimentação e o Drive-Thru, a gente está falando em quase, ou aproximadamente, 3.500 cestas básicas distribuídas nesse período de 5 meses. Né? Isso, com certeza, é um número muito expressivo. Né? Claro que a gente tem igrejas que fazem um trabalho com seus fiéis, mas, para além disso, nós temos grupos de escoteiros, a sociedade civil se organiza. Né? Então, com certeza, a gente tem muita gente sendo solidária. Né? Mas é importante que a solidariedade possa reconhecer lideranças sérias e trabalhos sérios. Então é importante que a gente ajude a divulgar cada vez mais o trabalho de vocês. Né? Eu queria lembrar ainda que nós falamos, Rafa, da UPMS, aproveitar que tu está aqui, nós mandamos uma moção, eu tenho mandado um monte de moção para vocês para levantar o trabalho de vocês lá, mas uma moção que a gente encaminhou essa semana é porque a UPMS, né, Universidade dos Movimentos Populares... Chegou hoje essa moção aqui em casa. Isso, reconhecendo que foi a melhor experiência, né? Existe um fórum internacional que discute isso, Rafa. Fala rapidinho disso, aproveitando essa live, rapidinho desse debate internacional que tem sobre as experiências de universidades populares e por que a de vocês foi reconhecida como uma experiência mais exitosa. Acho que esse tempo que tu tem ainda, eu sei que tu tem que sair daqui a pouco, de repente fala um pouco disso, ainda para a gente contemplar aí, que é uma pauta da semana. É importante, Léo, eu acho que o vocês também, tu tá incumbido nesse vocês, e o Charles Sim. também. Eu acho que tem que ficar claro para a sociedade que a gente teve na Claxo, né, o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, em 2018, com recursos do próprio bolso de cada um de nós, que fizemos uma vaquinha para a gente poder ir. A gente foi de carro, atravessou milhares de quilômetros para chegar lá, justamente pela busca do conhecimento. Isso mostra, né, que não há fronteiras aí que nos barre para a gente buscar conhecimento e trazer esse conhecimento para distribuir na comunidade. Foi o que a gente fez. A UPMS, ela nasce desse desejo de uma ecologia dos saberes, que é a prática que Boaventura, juntamente com outros atores e atrizes, tem praticado no mundo inteiro, desde do embrião do Fórum Social Mundial, né, que tinha aquele slogan, um novo mundo possível, e a gente acredita nisso. Né, e essa prática da UPMS que alia os diversos conhecimentos periféricos de pessoas de outros ambientes, como jurídico, enfim, gente de tudo que é tipo de área, para trocar, e essa riqueza da troca entre os diferentes é o que faz a UPMS ser o que é. Existem UPMS na América do Sul inteira, no povo Saharaui na África, em Portugal, País Vasco na Espanha e outros lugares do mundo que tem também essa prática, e dentro desse fórum internacional, que é chamado de UPMS Coordenação, do qual eu fui convidado pelo Boaventura a participar e pude conhecer mais a fundo outras experiências do mundo inteiro, inclusive, Léo, uma experiência que tem em Pelotas, que eu não conhecia, né, na Universidade Católica de Pelotas, se eu não me engano, com a professora Aline. Muito rica essa experiência. Então, a gente pôde fazer essa UPMS aqui de modo em que ela foi continuada. E eu acho que esse é o grande ponto. Eu poderia abrir mais, mas também para não tomar muito tempo. Mas o nosso grande ponto foi porque a UPMS ela é uma prática pontual, né? Eles ainda não tinham pensado em fazer continuado. E a gente acabou por fazer uma ação continuada e foi o que chamou a atenção do mundo inteiro, inclusive de pessoas em Córdoba, na Argentina. Na Argentina a gente pôde conhecer o movimento La Poderosa, que são um grande movimento de periferia, através do esporte, da cultura, do social. Então, eu acho que a nossa UPMS teve esse destaque por conta disso, dessa visão continuada. Eu já quero entrar nessa proposta, Léo, porque é o seguinte, eu vou aproveitar para falar também, porque eu tenho trocado muitas ideias com muitos pensadores, intelectuais ou não, do planeta inteiro e principalmente da América do Sul. E há uma necessidade urgente e extrema da construção de um plano de década para as periferias. E nisso eu te apresento um dado. Hoje, a fase do estado do Rio Grande do Sul, que tem 957 jovens internos, representando um orçamento de mais de 150 milhões de reais por ano para esses 957 jovens. Esse orçamento poderia abrir 500 casas do hip hop igual a nossa, atendendo 4 mil jovens por ano. Agora, o que eu quero trazer, um dado, é muito importante a gente entender que o Instituto Locomotiva, do meu parceiro Renato Meirelles, de São Paulo, fez uma pesquisa e viu que hoje
nas favelas e periferias do Brasil, existe uma média de 13.600.000 pessoas residindo nesses locais. Muitas vezes irregulares, muitas vezes com falta de saneamento. A Eliette, é do meio ambiente, é da área do urbanismo, essa área toda, e pode ver que as periferias são assim mesmo, né? A gente já sabe, a gente não precisa estar ilustrando aqui, todo mundo sabe, infelizmente, como é uma periferia. E que vivem lá, então, 13.600.000 pessoas. Dessas 13.600.000 pessoas, o IBGE tem um dado que diz que nessas periferias e favelas do Brasil inteiro, a gente tem 5,1 milhões de residências. Né? E eu faço um comparativo, porque quando a gente pensa uma renda básica permanente, que é uma proposta agora da oposição ao Bolsonaro, que está circulando no meio da Câmara dos Deputados e também do Senado, é justamente a gente poder entender que, inicialmente, a gente tem que começar pela base, e essa base são as periferias. E se não há um pensamento para as periferias, nós precisamos fazer por nós mesmos, que foi o que a gente fez com a Casa do Hip Hop, e que é o que a gente vai fazer com as periferias. Hoje, 40 jovens, Léo, apenas 40 jovens da fase representam um orçamento de mais de 7 milhões por ano. Apenas 40 jovens, Léo. Com esses 7 milhões, a gente consegue gerar uma renda básica para mais de 2.000 pessoas no valor de meio salário mínimo, que é de R$ 522,50, né? Então, justamente, a gente está buscando hoje alternativas baseadas nas ODS da ONU, que não pretende que ações, não tem a visão que ações pontuais vão resolver, mas ações continuadas, né, porque tem um plano a longo prazo, 2030, 2020, 2030, é uma agenda internacional, e a gente está buscando constituir isso. Temos parcerias hoje na União Europeia, principalmente na França, para que esse financiamento ele venha em euro, porque euro vale 5 vezes mais, e que a gente consiga reverter o quadro que está instaurado nas periferias, que esse quadro não é de hoje, ele é de 500 anos atrás. Ele é da época que se criou a Brigada Militar, que a Brigada Militar foi criada para servir ao Império, à elite, né? E que hoje está muito bem claro aí porque dos números do extermínio da juventude negra, dos números de uma série de coisas que estão atreladas às forças de segurança pública, que hoje, a partir de 2000, 2010, se teve uma nova perspectiva sobre a segurança pública, né? Que a prevenção ela é muito mais barata do que a repressão, e é o que a gente acredita. Porque a fase hoje tem esse custo, porque justamente os jovens estão lá porque não tiveram uma oportunidade de serem socializados antes de caírem e cometer o ato infracional. Agora, depois que caem, o custo eleva, mas antes, imagina, o comparativo com uma casa do hip hop. Se esse jovem tivesse tido a oportunidade de ter uma casa do hip hop no seu município, acessar no contraturno escolar, poder ter formações variadas, com diversos atores, conhecer o artista que gosta, ter oportunidade de gravação, ter uma oportunidade de várias coisas como empregabilidade, esses delitos seriam reduzidos ao mínimo. Ao mínimo. Então, hoje, quando a gente pensa prevenção, a gente faz uma reflexão sobre o PRONASSE, que foi um programa criado quando Tarcísio Genro era ministro da Justiça, que quando implementado, né, em Canoas teve êxito no Guajuviras, né, que era território de paz, né, e hoje a gente tem vários exemplos que pegaram a inspiração do PRONASSE, o próprio Ricardo Balestreri, que era o secretário responsável pela pasta da segurança pública no governo da Dilma. Hoje ele está como secretário de cidadania lá no Pará, no estado do Pará, né? E ele tem hoje o Ter Paz, que é uma referência ao território de paz do PRONASSE. Mas foi uma única experiência que a gente teve, né, baseado na ótica preventiva, não da repressão, trabalhado numa lógica colaborativa, integrada, né, transversal, com várias iniciativas. Então, tanto o Hip Hop Alimentação, quanto a UPMS, quanto esse plano de década, eles partem da ótica da transversalidade. Não há como a gente modelar e pensar uma nova sociedade se a gente não pensar em ações que possam se conectar e essa conexão gerar o impacto desejado.